Bom, deixa eu contar uma piada aqui pra vocês. Outro dia eu fui no médico e o meu médico disse que eu tava péssimo, tava uma terrível forma. Aí eu disse pra ele que eu precisava de uma segunda opinião. E ele me falou, tudo bem, você também é bem feio. Mesmo que você não tenha nem entendido a piada, possivelmente está rindo por causa das nossas risadas. Nos anos 60, um engenheiro elétrico chamado Charles Douglas, que trabalhava em Hollywood, inventou uma máquina que transformou para sempre a história dos filmes e programas de comédia. Foi a máquina de risadas. Sabe aquelas trilhas com risadas de fundo que durante décadas acompanhavam os conteúdos e deixavam eles ainda mais engraçados? Pois é, essas trilhas de risadas contribuíram para que a audiência achasse o conteúdo realmente mais engraçado. Douglas ficou conhecido como a Esfinge de Hollywood. A história dele está nesse livro e serve para explicar por que as coisas viralizam e tornam-se hits. Será que basta apenas um bom conteúdo? Se sim, como deve ser esse conteúdo? Ou será que além do conteúdo é preciso que você, o ouvinte, a audiência, consiga encontrar o conteúdo? Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na 3ª temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor. O livro Hitmakers foi lançado no Brasil em 2018. O autor é o editor sênior da revista The Atlantic, Derek Thompson. Ele é focado em escrever sobre economia e mídia e sempre está dando as caras em grandes emissoras de TV, como a CBS. Inclusive, o nome dele já constou em uma lista famosa da Forbes, que nomeia pessoas notáveis no mundo inteiro que têm menos de 30 anos. E o 3º episódio da temporada 3 do Resumo Cast começa agora. E essa semana que passou, eu aqui em Dubai, o Rafael Pires em São Paulo e o Arnaldo Neto no Rio de Janeiro, todos nós lemos o livro Hitmakers e vamos te trazer as melhores ideias sobre ele. E começamos com aquela ideia que é a mais importante do livro, a ideia central. É o estalo que resume muitas vezes o problema que o livro resolve. E todo grande livro resolve um grande problema. Fala pessoal, diretamente do Rio de Janeiro, Arnaldo Neto aqui. E para mim, a ideia central do livro é a seguinte: o que faz de um hit um hit? Será que é a familiaridade? Sim, mas se for muito familiar, pode se tornar chato. Será que é novidade? Pode ser, mas se for muito ousado, pode afastar consumidores. Um hit é a combinação entre o ousado e o seguro, entre o novo e o conhecido. O caminho para um hit é como se fosse pegar uma estrada desconhecida, escura e cheia de buracos, para no final virar uma esquina e chegar na rua de casa. Então, mistura esses elementos, a excitação do inédito com a segurança do familiar e tenha finalmente um hit. Eu sou Rafael Pires, estou aqui em São Paulo e olha só, a ideia central do livro, na minha opinião, os produtos de grande sucesso, os considerados hits, sejam eles na música, nos filmes ou nas startups, eles encontram um paralelo na história. Os criadores estão reprisando antigas emoções, mas com um tempero de novidade, e eles sabem muito bem como disseminar isso. Esse livro tenta responder uma pergunta que todos os empreendedores se questionam diariamente. Como eu posso criar um produto ou um serviço ou um conteúdo que as pessoas compartilharão por conta própria com o público do meu público? Algumas das observações mais importantes são que a familiaridade é mais importante do que a novidade e a distribuição é mais importante do que o conteúdo. E agora, uma novidade que teremos na temporada 3 do Resumo Cast, que são alguns quadros. E o propósito desses quadros é entregar para você as ideias dos grandes livros de negócios de uma forma engajante para que você consiga lembrar e reter as informações que nós iremos compartilhar aqui. Imagine-se então em um boteco, isso mesmo, em um boteco conversando com alguns amigos
e você está contando alguma ideia que leu em algum livro ou escutou aqui no Resumo Cast. O quadro que vem então a seguir é exatamente esse. Resumo Cast Papo de Boteco. Vamos lá, vamos começar esse papo de boteco. Tem um trecho do capítulo 2 do livro que diz que o ser humano é complicado, que nós somos curiosos e conservadores, temos sede por novidade e não abandonamos aquilo que é familiar pra gente. Tá, e daí? E daí que todo mundo tem vontade, todo mundo tem apetite pela novidade ideal. Mas como fazer algo, como que a gente faz algo novo se a maioria das pessoas simplesmente gosta daquilo que elas já conhecem? De acordo com o livro, uma das chaves é alterar um elemento, trazendo algum tipo de novidade que não seja tão estranha. Me dá um exemplo. Vamos lá, um exemplo. Se você comparar os filmes Romeu e Julieta e Titanic, Romeu e Julieta foi super famoso, Titanic também, vai perceber que eles são bem parecidos. Olha só, Titanic é Romeu e Julieta, só que em um navio que tá afundando. Outro exemplo, tá? Depois que o iFood ficou famoso aqui no Brasil, novas startups começaram a ser chamadas de iFood do supermercado, iFood da pedicure e manicure, que é o caso da Singu, empresa do Thales Gomes, que inclusive já participou aqui 2 vezes do Resumo Cast. O truque é aprender a emoldurar novas ideias como se fossem ajustes a ideias antigas, mesclando um pouco daquilo que já é conhecido com aquilo que ainda não é conhecido. Bom, então a gente já está começando a falar sobre uma das principais ideias do livro, que é a Maya, que é um termo em inglês que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas, para aprofundar um pouco, a gente pode falar da mente humana. Exatamente, Gustavo. No capítulo 1, o autor deixa muito claro que a arquitetura da mente humana é antiga e as mais básicas necessidades do ser humano são necessidade de pertencimento, de escape, de aspiração, de entender e de ser entendido. Tá, Arnaldo, e daí? E daí que esse é um dos motivos pelos quais criadores de conteúdo estão sempre reprisando fórmulas antigas, adicionando a elas uma pitada do novo. Tá, me dá um exemplo. Um grande exemplo consagrado disso é Star Wars, Guerra nas Estrelas. O livro deixa muito claro que a série, a franquia, foi uma grande mistura das influências de George Lucas, o diretor da franquia, né? Entre elas o herói Flash Gordon e filmes de western americano, filmes do Velho Oeste americano. Só que ninguém mais queria ver mais do Flash Gordon ou mais filmes de faroeste. Então George Lucas introduziu elementos novos em uma jornada intergaláctica e levou os espectadores para fora do espaço para que finalmente encontrassem uma narrativa já conhecida, que os fazia sentir pertencentes. Repare, assim como o gancho inicial desse insight ressalta, Star Wars Guerra nas Estrelas forneceu aos fãs ao mesmo tempo elementos de escape, por levá-los a uma jornada inédita e desconhecida, mas no meio disso tudo os entrega também narrativas de conclusões familiares, para que se sintam finalmente seguros. A combinação desses dois fatores criou a maior franquia da história do cinema. Resumo Cast Papo de Boteco. A nossa preferência por familiaridade, alguns cientistas acham que está escrita no código genético dos seres humanos. Quando ainda vivíamos em tribos, em bandos, nas savanas, caçando ou sendo caçados, se por acaso algum dos nossos ancestrais reconhecessem uma planta ou um animal, isso era um forte indicativo de que essa planta ou esse animal ainda não os teria devorado. Já que naquela época não existia armazenamento digital e muito menos papel e caneta, era preciso guardar praticamente tudo na memória. E aqueles que tinham mais capacidade de se familiarizar com coisas eram os que mais sobreviveram. Tá, mas e daí?
E daí que essa ideia deu origem a um dos conceitos que o livro explica, que é a teoria Maya. Em inglês, quer dizer Most Advanced Yet Acceptable. É basicamente uma situação onde você insere um produto, um serviço ou um conceito que já é familiar, muito dele é familiar, mas uma pequena parte dele não é familiar, é inovadora, é nova. E aí, se você vai aumentando a quantidade dessa parte que é inovadora e nova, a um ponto que o consumidor ou quem está recebendo o conceito começa a ficar desconfortável, você atingiu o ponto Maya. A partir daí, quanto mais inovador, mais desconfortável vai ficar. E no caso de um consumidor, ele não vai comprar ou não vai consumir um conteúdo. Tá legal, mas me dá um exemplo disso aí. Vou falar sobre um exemplo de um aplicativo que praticamente todo mundo conhece, muitos ouvintes utilizam para acompanhar o Resumo Cast, que é o Spotify. O Spotify tem uma filtragem colaborativa, que eles chamam. É uma funcionalidade do aplicativo onde robôs, bots lá do Spotify, percorrem playlists que os próprios usuários criam para tentar identificar músicas que foram colocadas em playlists juntas. O que o Spotify faz com essa informação? Eles sugerem essas músicas para outros usuários também que tinham alguma outra música em comum nas suas playlists. Dessa forma, eles conseguem entender quais são os gostos e semelhanças de gostos das pessoas e possivelmente a música que será sugerida e que vai ser apreciada por aquela pessoa que está escutando uma música nova que ela nunca escutou. O nome dessa funcionalidade chama-se Discovery Weekly e a ideia inicial do Spotify era sugerir às pessoas apenas músicas novas que o usuário nunca havia escutado antes. Mas olha só que interessante. Havia um defeito, um bug no programa que acabou deixando passar algumas músicas que não eram novidades, não eram músicas novas, eram músicas já escutadas antes pelo usuário. E aí o engajamento com aqueles playlists começou a aumentar muito. Então o Spotify descobriu o bug, descobriu o problema no sistema e consertou, voltou a transmitir apenas músicas novas, nunca escutadas antes, e o engajamento caiu. A conclusão foi que as pessoas querem escutar coisas familiares e misturado nesse balaio de coisas familiares, um pouco de novidade. Essa é a configuração Maya. Segundo o autor do livro, e essa história do Spotify também, os conteúdos mais aceitos que se tornam hit seguem essa configuração. Gustavo, deixa eu pegar carona nesse assunto de música que você trouxe com o Spotify e revela uma conversa bem íntima que eu tive ontem, conversando com meu pai. Eu troquei com ele o quanto que esse livro me marcou. Eu falei, pai, olha que interessante, a gente que sempre escutou música junto, elementos que tornam um hit musical um hit é quando você consegue juntar algo novo com algo já consagrado. E meu pai na hora lembrou de Bohemian Rhapsody do Queen, uma música estranha, um épico, uma ópera rock de quase 10 minutos, que começa com um pianinho bem melódico e de repente vira uma ópera louca com um monte de vozes e um monte de sons e termina também de maneira melódica. Então acho que Bohemian Rhapsody, esse clássico do Queen, inclusive o nome do filme do Queen, é um grande exemplo de como funciona essa técnica, essa teoria Maya que o autor nos representa tão bem no livro. Eu acho muito legal esse assunto. Bom saber, Arnaldo, que você escuta música com o teu pai. Eu enraizei muitos hábitos de gosto musical aqui junto com meu pai também. E conheço, adoro Queen. E eu sou músico, né? Tenho esse hobby, né? De ter essa paixão aí pela música. E tem uma coisa que me lembrei do exemplo, né, que o Gustavo deu do Spotify. Gustavo, aqui no Brasil, esse Discovery Weekly, aqui chama Descobertas da Semana. Inclusive, toda segunda-feira recebo as minhas descobertas da semana aqui no meu Spotify. E tem uma coisa interessante, né? No livro diz, né, sobre a rádio, né? Então, por que a gente sintoniza a rádio, né? Porque a gente não sabe o que a rádio vai tocar. Então tem esse negócio de surpresa. E isso instiga os seres humanos a ainda escutarem rádio. Só que o detalhe, a gente quer sintonizar a rádio, mas para escutar músicas que a gente já escutava antes, para escutar músicas conhecidas, né? Então isso aí é um paralelo aí também para reforçar esse exemplo. Tá legal, então a gente falou aqui sobre novidade, que a gente gosta de familiaridade, mas também a gente gosta de novidade e que os hitmakers, eles mesclam esses dois elementos. Mas não é só isso, tá? Tem mais um negócio aí pra gente prestar atenção,
que é o quê? A distribuição, a exposição do seu produto. Então vamos lá. Então, em relação à distribuição, né? Quando a gente fala de distribuição, automaticamente não tem como fugir de falar de marketing, né? Nessa parte. Tem gente que faz pouco caso do marketing. Muitas pessoas dizem que muitas estratégias bem-sucedidas de marketing que a gente está vendo aí no mercado, elas não têm propósito. Entendi, mas e daí? E daí, né? E daí que é o seguinte, o marketing é a raiz que empurra as coisas lá de baixo para cima, para a superfície, onde grandes públicos podem ver isso aí. É assim que as coisas se tornam populares. Nada se torna popular se não tiver algum tipo de marketing por trás. É o que o livro diz, né? Logo no primeiro capítulo. A distribuição ou a disseminação de um produto é tão importante quanto a sua qualidade. Tá, mas me dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo, vamos voltar um pouquinho no tempo, entrar aqui no túnel do tempo. Quando o Instagram foi lançado, ele não era único, tá? Existiam outros aplicativos bem parecidos no mercado. Aliás, como o livro diz, o Instagram não era o único aplicativo que inventou a ideia dos filtros, que tornou, né, o Instagram super famoso no mundo inteiro. Antes de soltar o aplicativo para todo mundo, lá na App Store e na Google Play, os fundadores do Instagram, eles ofereceram algumas versões anteriores do aplicativo para alguns magnatas da tecnologia lá em São Francisco, incluindo o Jack Dorsey, que é cofundador do Twitter. O que aconteceu? Esses caras, que eram todos celebridades em seus segmentos, com milhares de seguidores, começaram a postar várias fotos do Instagram, só que no Twitter, e isso foi se espalhando. Quando o Instagram foi lançado oficialmente para todo mundo, ele já era conhecido por milhares de pessoas. O sucesso do Instagram teve a ver com um bom produto. Sim, o Instagram é bom, ele é simples e ele é divertido. Mas também tem a ver, né, esse sucesso todo do Instagram tem a ver com a rede de contatos em que ele foi lançado. Legal, então ficou bem claro que nesse exemplo que o Rafa deu, que a distribuição, uma boa estratégia de distribuição, principalmente para as startups e para os negócios novos que estão pleiteando serem lançados em direção a novos mercados e desbravarem hábitos de consumidores, tentarem resolver problemas que não eram resolvidos no passado, eles precisam, além de ter um valor de entrega consistente, um valor que resolva um problema real, precisam ser bem distribuídos através de uma boa estratégia de marketing. E essa, que o Rafa citou, foi uma estratégia onde uma plataforma usou uma outra plataforma para atingir a rede daquela outra plataforma e se disseminar na rede do Twitter, como se fosse uma aranha jogando uma teia e trazendo aqueles clientes do Twitter para o Instagram. Nós podemos começar a abordar agora o efeito da mera exposição. Quer saber o que é isso? Resumo Cast Papo de Boteco. Queria agora convidar o ouvinte a entender o efeito da mera exposição. Ele defende que as pessoas preferem cheiros, bens de consumo, canções e paisagens familiares. Tá, e daí? E daí que pode parecer que quando você escolhe de maneira aleatória um objeto, um produto ou um cheiro, pode ser que aquele seja o mais bonito ou mais cheiroso, mas na verdade você está escolhendo o mais familiar. Me dá um exemplo disso aí, Arnaldo. Claro, lá pro meio do livro, o autor volta no tempo com a gente até os anos 60, quando o psicólogo Robert Zajonc conduziu uma série de experimentos nos quais ele mostrou aos voluntários palavras sem nenhum sentido. Nesse estudo, as pessoas acabaram escolhendo palavras e formas engraçadas que haviam visto mais. Não era o caso de eventuais retângulos mais retangulares ou caracteres perfeitamente iguais a ideogramas chineses, não. As pessoas simplesmente gostavam de quaisquer formas e palavras que elas tivessem visto mais. Essa preferência era sempre pela familiaridade. Essa descoberta é conhecida, como eu falei no começo, como efeito da mera exposição. É uma das descobertas mais sólidas e substanciais da psicologia moderna.
As pessoas não apenas preferem amigos ao invés de estranhos ou cheiros familiares ao invés de odores com quais não estão familiarizados. Em centenas de estudos e meta-estudos, voluntários pelo mundo inteiro preferem formas, paisagens, bens de consumo, canções e vozes familiares. Agora eu vou falar sobre um assunto que está muito relacionado com o HITS, que são os rankings. Você já percebeu quantos rankings nós temos hoje no mundo? O próprio Google é um ranking. E muitas vezes esses rankings, essas avaliações, elas estão erradas porque elas não refletem o que o ranking se propõe a refletir, que é revelar o que é melhor, o que está no topo. Tá, mas e daí? E daí que muitas pessoas, quando escrevem avaliações ou votam em rankings, elas possuem motivações, elas possuem estados e sentimentos diferentes que não estão alinhados, como eu falei antes, a entregar o que o ranking se propõe, que é mostrar o que é primeiro, segundo, terceiro e quarto em termos de valor. Tá, me dá um exemplo de um ranking assim. Tudo bem, eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo ele está relacionado com música e é o maior ranking de músicas do mundo até hoje. Ele chama-se Billboard Hot 100. Esse ranking, desde 1958, ele semanalmente lista as melhores músicas dos Estados Unidos em várias categorias diferentes. Até 1991, ou seja, de 1958 até 1991, não havia, obviamente, internet e não havia uma forma precisa de medir o ranking. O que acontecia? Alguém da Billboard telefonava para as lojas que vendiam discos e perguntava para as pessoas qual é o disco que está vendendo mais. Só que a resposta, ou as respostas, eram mentiras ou semi-mentiras. Por quê? Porque as gravadoras subornavam os donos e vendedores de discos para que dessem um empurrãozinho naqueles discos que elas tivessem mais interesse. E também os donos das lojas queriam vender um ou outro disco que estava encalhado lá no estoque e acabavam dizendo que aquele disco ele estava vendendo bastante, na verdade não estava vendendo bastante. Eles queriam que as pessoas, por ocuparem uma posição mais alta no ranking, comprassem mais aquele disco que estava encalhado no estoque. Isso significa que o ranking não refletia a verdade, ele refletia mentiras. Aí ocorreu algo que o livro até descreve como revolucionário. Em 1991, a Billboard começou a monitorar os caixas registradoras das lojas de discos e eles começaram a perceber realmente quais eram os discos, estilos e gêneros que mais vendiam. O ranking completamente se inverteu e começou a refletir a verdade, ou seja, a verdade que era expressa ali na hora da venda. Então era que realmente as pessoas estavam comprando e não o que elas diziam que estavam vendendo e comprando. Outro exemplo, ele diz respeito ao assunto que a gente mais aborda aqui no Resumo Cast, que são livros. Existe um estudo científico que analisou 38 mil publicações em um site na internet que é um ranking, que é o Goodreads, é o maior ranking de livros e avaliações do mundo. A conclusão que os pesquisadores chegaram era que, olha só, livros que ganharam prêmios de literatura receberam resenhas, avaliações piores que os que não ganharam, e isso intrigou muitos pesquisadores. Por que um livro que ganhou um prêmio teria uma avaliação pior? A conclusão desse estudo científico foram duas. A primeira é que os livros que ganhavam prêmios tinham as expectativas da sua entrega do conteúdo muito infladas. Então as pessoas achavam que fantástico, aquele livro é o primeiro do ranking, ganhou o prêmio, ia lá, comprava o livro e o livro não entregava, não era um bom livro, e elas acabavam dando uma avaliação pior. A segunda e mais interessante de todas é que os livros que ganhavam prêmios, ou os que ganham prêmios, porque o Goodreads ainda existe, eles atraem a atenção de mais pessoas, obviamente, mais pessoas
pessoas compram eles, mas pessoas que também não gostam do gênero do livro ou do autor acabam comprando o livro por ele ser o top em primeiro lugar. E essas pessoas, elas tendem a dar avaliações piores, um pouco pior, mas não motivadas pelo conteúdo do livro, motivadas simplesmente porque elas não gostam do gênero. Então, esse é um outro exemplo de um outro ranking que não reflete o real valor dos livros. É engraçado você tocar nesse assunto tanto do ranking da música como o ranking de livros, porque esses dois exemplos eles estão aqui no livro, no Hitmakers, e quando eu passei por essa parte, eu fiquei, na verdade, eu me senti até um pouco incomodado com isso, porque eu pensei, poxa, então quer dizer que eu não posso confiar numa lista dos discos mais vendidos? Quer dizer que eu não posso confiar num ranking dos livros mais vendidos? Como é que fica isso aí pra vocês? Rafa, sem dúvida já é ruim você imaginar, será que eu gosto tanto do Bob Dylan porque eu realmente gosto do Bob Dylan ou porque um dia inventaram que o disco dele era o mais vendido e eu fui atrás da maioria? Isso já me incomodou. Mas imagina isso levado para um outro nível em relação a, de repente, eleições com pessoas que podem eventualmente comprar algumas pesquisas para que você possa querer votar no candidato que aparece como o mais votado, sendo que ele talvez nem seja, mas no final das contas ele vai acabar sendo não porque ele já era, mas porque a maioria preferiu ir com o familiar, a maioria preferiu ir com quem vai vencer. Isso também me intrigou muito, Rafa, confesso. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que depois da invenção dos meios digitais para se medir de uma forma mais precisa o que as pessoas fazem, o mundo mudou. Algumas coisas pioraram e outras coisas, como o ranking da Billboard, melhoraram. O Billboard não era mais uma opinião, era o que estava no caixa registrador. E a gente pode ver vários exemplos aí do mundo digital e da internet. Mas, por exemplo, olha um grande ranking. Vou falar aqui um ranking de uma empresa que eu uso para escolher os meus livros, como a Amazon, por exemplo. É uma empresa privada que vende livros e ela tem um algoritmo que sugere livros para as pessoas que visitam o site da própria Amazon. Então, obviamente que a gente não sabe como esse algoritmo funciona, mas, de certa forma, aquele ranking que está lá é o ranking que os autores querem estar, é o ranking que todo mundo quer estar bem ranqueado, porque é aquele ranking que influencia na decisão de compra de quem mais importa, que é o do consumidor. E muitas vezes a gente escolhe livros pelo ranking não só da Amazon, como do Goodreads, como a gente citou aqui, ou por uma mera pesquisa no maior ranking do mundo, o Google. E adivinha quem vende mais? Quem está melhor ranqueado. E não necessariamente quem tem o melhor conteúdo. É claro que algumas vezes isso acontece. Quem tem o melhor conteúdo é o mais bem ranqueado. Meu amigo Carlos Nepomuceno fala muito sobre esse assunto e ele é o autor de, dentre outros livros, Civilização 2.0, onde ele conta que nós vivemos na era 1.0, onde as curadorias, as seleções dos conteúdos ainda apesar de ser feita pelos meios digitais, ainda tem muita interferência humana e os rankings, até mesmo o ranking do YouTube, ele não é muito preciso. Agora, o momento verdadeiro que iremos virar a chave é quando essas curadorias todas forem feitas por tecnologias parecidas com a blockchain. Seria a blockchainização da verdade das coisas, onde diversas transações, tanto financeiras quanto o registro dos votos em um ranking que está aí público na internet, seriam feitos por códigos de computador, criados, obviamente, por seres humanos, mas, uma vez criados, esses códigos seriam impossíveis de serem corrompidos e manipulados. Quer entender mais sobre esse assunto? Estuda sobre blockchain. Bom, falamos aqui de Billboard, de Spotify, de Queen, de Bob Dylan, então a música está em alta. Vou continuar nessa trilha com direito a trocadilho. Fiquei me perguntando aí durante o livro, será que músicas realmente viralizam? Ou será que elas precisam de um tiro de canhão para alcançar realmente as massas? Tá, e daí? E daí que responder essa pergunta é importante para entender que existem métricas para medir o quanto que uma música vai ser aceita. E nem sempre as músicas mais bem cotadas são as que realmente viram hit. Me dá um exemplo disso aí. Um bom exemplo foi o ano de 2015, um ano com muitos hits marcantes, talvez o maior deles, Hello, da Adele.
O dono da SoundOut, uma empresa que testa, e tenta prever os hits, nos conta que outras músicas foram até mais bem cotadas do que o da Adele, da cantora inglesa, só que a dela contou com uma campanha monstruosa e massiva de marketing e distribuição. A conclusão é que nem Hello da Adele, nem Hotline Bling do Drake, outro hit que bombou aquele ano, viralizaram. Não. Na verdade, o que aconteceu foi que essas músicas são ótimas, mas o que fez elas realmente se tornarem hinos inesquecíveis foi a distribuição em massa, foi o grande marketing. Portanto, se você tem um produto que passou no teste da qualidade, agora é hora de procurar uma maneira de distribuí-lo para o máximo de pessoas que puder, de preferência com o tiro de canhão inicial, que depois sim vai permitir que o boca a boca aconteça. Resumo Cast, livros para empreendedores. Agora eu vou falar sobre distribuição, que segundo o autor é mais importante do que conteúdo. Tá, mas e daí? Me explica isso aí. Tá legal, essa teoria é muito interessante e ela fala que os conteúdos não viralizam da mesma forma como os vírus se propagam através dos organismos vivos. Os vírus começam com um paciente, que é o paciente zero, e eles vão passando de pessoa para pessoa. Já os conteúdos criados, eles se distribuem pelos meios digitais através de transmissões simultâneas, ou quase simultâneas. Imagine uma rede de pesca, onde cada nó da rede representa uma pessoa. Mas como a vida real é mais caótica, alguns nós dessa rede são conectados a muitos outros nós. Então não é uma rede uniforme. Isso é chamado de densidade, a quantidade de conexão de cada nó. A outra propriedade dessa rede é vulnerabilidade, que é o quão impactável por um conteúdo cada pessoa é. Tá, mas me dá um exemplo disso aí, vai. Tá legal, esse conceito é um pouco complicado, então merece um bom exemplo. Pense bem, distribuir o seu conteúdo para um eremita que mora na Sibéria não é tão eficaz, pois a distribuição vai morrer ali. Ele não tá conectado a ninguém, ele tá isolado na Sibéria, ele tem baixa densidade. Então a gente já cobriu o primeiro aspecto, que é densidade. Quando se fala de vulnerabilidade, não adianta anunciar um conteúdo para pessoas mais velhas, por exemplo. Esse é o exemplo que o autor cita no livro, porque essas pessoas mais velhas não irão compartilhar com ninguém. Essas pessoas têm baixa vulnerabilidade ao serem impactadas por determinados conteúdos, mas o oposto também é ruim. Também não adianta anunciar um conteúdo para pessoas que são hipervulneráveis ou que possuem hipervulnerabilidade a qualquer tipo de conteúdo. Quem curte tudo provavelmente vai mudar de ideia quando for atingido por um outro conteúdo concorrente ou parecido. Um exemplo, que é uma das histórias citadas no livro, é a música Rock Around the Clock, que foi o primeiro rock a chegar no topo da Billboard. Ela vendeu mais de 40 milhões de cópias. Ela foi lançada e no momento do seu lançamento ela foi um fracasso completo. Vendeu muitos poucos álbuns e depois de um ano ela virou trilha de um filme que estourou na audiência e marcou uma geração. O nome do filme era Sementes da Violência. Por ser a trilha inicial desse filme, ela foi distribuída por um caminho completamente diferente e impactou pessoas completamente diferentes, e foi a partir daí que ela conseguiu vender 40 milhões de cópias. E, pasmem, conteúdo, então, como foi o exemplo dessa música, não era tão importante quanto o canal de distribuição que ela conseguiu encontrar, que foi ser a trilha de abertura de um filme que estourou. Eu acho bem legal esse exemplo, né? E a gente ainda tá falando muito de música aqui ainda, mas isso serve para outros exemplos, né? E, Gustavo, você falou sobre a vulnerabilidade, né? O exemplo da rede foi muito bem feito. E o livro traz uma curiosidade que eu achei bem legal aqui compartilhar com todo mundo. A maioria das pessoas, quando elas atingem ali a idade de 33 anos, elas começam a parar de compartilhar, parar de absorver aquilo que é novo. Então é um dado curioso, né? Eu me lembro, aí eu vou falar de uma situação minha, familiar, tá? Meu pai, ele gosta muito de música, eu também gosto muito de música, e faz muitos anos, tá? Faz muitos anos que meu pai não conhece novas músicas, ele não gosta de novas músicas. Ele é extremamente saudosista pelas músicas antigas, lá dos anos 60, anos 70.
Então, quando eu li, né, passei por essa parte no livro, eu falei, acho que tá aqui, né? Meu pai se inclui nessas pessoas que chegaram nos 33 anos e daí pra frente não absorveram, não se abriram mais pro novo, né? Outro dia eu tava assistindo um documentário na Netflix sobre o efeito, né? O efeito La Casa de Papel, né? Daquele seriado, aquela série super famosa no mundo inteiro. E uma coisa me chamou a atenção, porque é bem parecida com o que aconteceu com essa música. A La Casa de Papel foi uma série que inicialmente foi divulgada na TV espanhola. E, cara, aquilo foi um verdadeiro fiasco de audiência. Não conquistou, não impactou ninguém. Os atores, os diretores, todo mundo envolvido, os caras estavam fracassando. Eles muito mais gastaram do que ganharam com a série. Aí o que aconteceu? A Netflix comprou os direitos da La Casa de Papel. A Netflix fez a exposição, a divulgação, né, da La Casa de Papel. E hoje o mundo inteiro conhece La Casa de Papel e os atores, eles são parados na rua como celebridades por causa disso. Olha só que interessante, né? A série é a mesma que passou na TV espanhola e foi um fracasso, né, a primeira temporada. Só que quando foi exposta no Netflix, aquilo impactou o mundo inteiro. Então olha aí o fator da exposição, né? Será que isso aí é a prova definitiva de que conteúdo não importa? Conteúdo ele é importante, tá? Na minha opinião, ele é muito importante. Agora existem outras coisas que vão complementar o conteúdo, como a gente está muito bem falando aqui, né? Primeiro, um conteúdo que é mais do mesmo, isso aí é difícil que vai se tornar popular, tá? Porque ele é mais do mesmo, né? Agora, se um conteúdo ele é familiar, ele já é popular e ele tem algo de novidade, como a gente vem contando com as histórias, com os exemplos até aqui nesse episódio, aí sim, esse conteúdo ele é importante, tá? Na minha opinião. Mas tem uma coisa, para criar um conteúdo popular, a gente tem que pensar pelo outro lado. Não basta conhecer apenas os seus seguidores. Então pense em uma receita, coloque familiaridade e uma pitadinha de inovação, porque se exagerar na inovação, o conteúdo também vai ficar ruim. Bom, vamos lá. A gente tá falando aqui, né, de conteúdo e coisas que são familiares, coisas que são novidades. Tá, mas tem uma coisa que é importante, né? Todas as pessoas que vão... startups, ou seja, produtores de Hollywood, seja lá o que for, qualquer tipo de empreendimento. Isso vai gerar, a gente tem que gerar algum conteúdo na internet, ou seja, offline também, para conseguir, né? Para conseguir seguidores, para conseguir clientes. E aí, hoje em dia, muito se fala no marketing sobre você conhecer o seu público, você conhecer os seus seguidores e conhecer a sua persona, né? Só que isso não é o bastante. Tá, e daí? Tá, e daí? Olha só, mais pro final do livro, lá no capítulo 9, o autor ele diz que toda vez que você posta ou publica algo nas redes sociais, a popularidade desse post depende do público, do seu público, né? Decidir contar sobre esse post para outras pessoas, no caso, o público deles. Isso tem a ver com conhecer os seguidores dos seus seguidores. Vou repetir. Isso tem a ver com conhecer os seguidores dos seus seguidores. Tá, mas me dá um exemplo. Vamos lá, exemplo. Digamos que aqui no Resumo Cast, digamos que a gente faça um post lá no nosso LinkedIn sobre empreendedores que são nômades digitais, tá? Um exemplo. Um monte de gente vai ver esse post. Pode ser que algumas pessoas, alguns dos nossos seguidores, não se interessem por isso e até acabem deixando de seguir a gente. Até aí, tudo bem. Já por outro lado, outras pessoas podem gostar bastante disso e vão até compartilhar, vão passar esse post adiante, compartilhar isso no perfil delas. Aí sim surge a oportunidade para que quem gosta do assunto empreendedores que são nômades digitais e se depara com esse post do Resumo Cast compartilhado no perfil dessa pessoa, passe a seguir o Resumo Cast. Eu mesmo, talvez você ouvinte que está escutando a gente, já passou a seguir alguns perfis por causa disso, porque alguém compartilhou o trabalho dessa pessoa e você se interessou tanto que você foi na fonte e começou a seguir essa fonte.
Olha que interessante, Rafa. Eu me lembro até hoje, ao chegar numa festa, eu tenho muito interesse por basquete em geral, eu sou muito fã do Michael Jordan. Eu reparei numa festa que tinha um rapaz que estava com tênis do Michael Jordan, que era muito raro. Eu cheguei e falei pra ele, cara, seu tênis é incrível, onde é que você comprou esse tênis? Ele falou, olha, a Nike me mandou. Aquilo ficou na minha orelha, eu falei, caramba, esse tênis pouquíssimas pessoas têm no mundo, esse cara deve ter muitos seguidores. Fui no Instagram dele, 2.000 seguidores. Fiquei meio que sem entender, e depois de um tempo que encontrei esse cara de novo com um pouco mais de intimidade, eu falei, cara, não que você não mereça o tênis, mas geralmente as marcas estão interessadas em pessoas que têm muitos seguidores. O que aconteceu aí pra você ganhar esse tênis? Ele falou, olha, as marcas não querem saber dos meus seguidores. As marcas querem saber de quem segue meus seguidores. E aí eu fui ver quem seguia esse rapaz e tinham lá atores, músicos, personalidades internacionais, atletas, políticos. Então, esse rapaz que estava lá ostentando um tênis do Michael Jordan raríssimo da Nike, a Nike não foi atrás dele por quem seguia ele, mas sim por quem seguia ele. Eu não posso deixar de fazer um gancho aqui com um conceito que também tá nesse livro, que é um conceito que nos facilita entender familiaridade, o conceito de fluência e disfluência. Eu gostei tanto da forma como ele contou, fluiu tão bem e finalizou tão bem, que esse é um exemplo de fluência. Pensa em uma rima com a palavra chapéu, tá vendo? É um pensamento fácil. Pensa num conceito político que você concorde. É fácil, ele flui, é um pensamento fluente e muito provavelmente familiar. Agora, um pensamento disfluente, o autor ele descreve como um pensamento que faz o cérebro doer. Ou seja, pense em um conceito ou uma teoria política, um partido político ou um político que você não gosta. Tente imaginar ele falando e digira essas coisas que ele está falando e tente entender e explicar. Ou tem um outro exercício muito legal. Pense em um filme. Não pense muito sobre os detalhes do filme, mas pense em um filme que mais impactou ultimamente nas últimas semanas da sua vida. Esse é um pensamento fluente. É bom lembrar, é bom sentir a emoção de ter visto aquele filme ou aquela série. Agora tente descrever 7 coisas que você gostou ou não gostou nesse filme. O pensamento ficou disfluente porque ele requer um trabalho, dói um pouco mais o cérebro. Então, para criar conteúdos com fluência, pense em coisas fáceis e, principal de tudo, familiares, não a você, mas ao seu público. Legal que a gente já percorreu aqui várias histórias e todas elas estão nesse livro. E uma coisa que eu acho que é pro ouvinte que tá escutando a gente, vamos deixar claro algumas coisas aqui. Primeiro, esse não é um livro que tem um passo a passo, tudo certinho, organizado. Não é isso. O autor, ele tá cheio de histórias, tá? Esse livro, ele tá repleto com dezenas de histórias e você vai identificando, conforme você vai lendo, você vai identificando esses conceitos que a gente tá trazendo aqui dentro dessas histórias, tá? Então, só pra gente pontuar alguns conceitos, vamos lá. Primeiro, 2 termos muito importantes pra gente entender, tá? Primeiro, o neofílico, que é aquela pessoa que gosta de coisas novas. Já tem um outro termo, que é o neofóbico, que é aquela pessoa que tem aversão às coisas novas. Depois nós temos aí o que a gente falou bastante aqui no episódio, que é o conceito da familiaridade, que se refere a algumas histórias que a gente já contou aqui, como eu falei, tem no livro. E isso significa que nós, seres humanos, gostamos de coisas que são similares àquilo que a gente já gostava antes, tá? Um exemplo, o Arnaldo contou do filme Star Wars. E só para você ter ideia, ouvinte do Resumo Cast, em 15 dos últimos 16 anos, o filme com maior sucesso de bilheteria foi uma sequência de um filme anteriormente bem sucedido, praticamente usando os mesmos elementos. E um desses exemplos é justamente o Star Wars, né? Também falamos sobre a teoria Maia, ou seja, significa que a maioria dos consumidores, inclusive eu, o Gustavo, o Arnaldo e você que tá aí do outro lado, nós somos ao mesmo tempo um pouco neofílico e um pouco neofóbico. Grande parte dos seres humanos, a gente gosta de coisas novas, mas não tão novas demais a ponto de serem estranhas. A gente gosta de coisas novas que se parecem um pouco com coisas que a gente já gostava antes. É uma mistura de ousadia com compreensão. Esse é o conceito da teoria Maia, que, como o Gustavo falou, esse acrônimo Maia, M-A-Y-A, significa Most Advanced Yet Acceptable, que na tradução literal quer dizer mais avançado
considerado, ainda assim, aceitável. Os melhores hits foram feitos por artistas e profissionais que casaram o novo com o antigo. E o autor chama é um novo conceito também que tem no livro, que chama de novidade ideal, tá? Você que tá escutando a gente, já reparou, já percebeu que muitas músicas famosas, elas usam os mesmos 4 acordes? Já notou que filmes como o grande Star Wars repetem os mesmos elementos de outros filmes e mudam apenas uma coisa ou outra e se tornam consagrados como grandes sucessos de bilheteria? Essa é a teoria maia na prática. E lembre-se de uma coisa, guarda isso com você, ouvinte do Resumo Cast. Para vender algo familiar, torne-o surpreendente. Para vender algo surpreendente, torne-o familiar. Para quem é esse livro? Esse livro é para qualquer pessoa que sente que tem um produto e ou serviço que vale ouro nas mãos, mas não está ainda conseguindo fazer com que ele atinja as pessoas. Nas páginas desse livro, você vai aprender a misturar os elementos de novidade e familiaridade na dose certa e finalmente fazer a sua arte atingir quem mais precisa dela. Vamos lá, para mim, esse livro é para quem quer entender sobre alguns aspectos psicológicos que são fundamentais e que estão por trás dos produtos que são grande sucesso de mercado. E assim conseguir ter mais atenção das pessoas para aquilo que você ou a sua empresa está oferecendo no mercado. Esse livro é para um hitmaker, nada mais é do que o título do livro, e o hitmaker é a pessoa que tem intenção, tem interesse de criar um hit. Geralmente essas pessoas são empreendedores, mas o livro traz muitos exemplos também de políticos, músicos, enfim, qualquer ser humano que tem um valor e quer impactar outros seres humanos e quer descobrir o que faz com que esses valores sejam transmitidos de grupos em grupos e tornem-se populares. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Esse livro me fez melhorar e muito as chamadas para os meus conteúdos no meu Instagram. Antes, eu apenas fazia uma chamada meio que descritiva para postagem. Nada polêmica. Agora, seguindo os conceitos de novidade mais familiaridade, eu faço uma chamada realmente chocante, que vai chocar meus seguidores para depois aliviar a tensão com conteúdo familiar. Por exemplo, ao invés de falar encontre o seu propósito, eu falo não leia esse post se você quiser continuar infeliz. Bem mais impactante, né? E depois, com o texto ou com o vídeo, a pessoa vai entrando no universo mais familiar e se sente aceita e pertencente. Desde que eu percebi a fazer isso, eu percebi que a interação subiu de maneira notável. E se você quiser conferir esse material, me segue lá no Instagram, @ArnaldoDePropósito. Vamos lá, pra mim, Rafael Pires, primeira coisa, o que me marcou foi o seguinte, eu me senti enganado, eu descobri que eu já fui enganado por muito tempo em acreditar nos rankings da Billboard, né? E confesso que eu fiquei um pouco incomodado com isso. Mas o que mudou pra mim na percepção em relação a marketing é que esse livro ele me deu bastante clareza na hora de pensar e elaborar novos serviços, novos projetos, mesclando, né? Procurando priorizar essa mescla de conceito da familiaridade, com algo, né, que é familiar, com esse toque de novidade e principalmente caprichar na exposição disso. O que me marcou nesse livro foi o que eu chamo de sabedoria do último parágrafo, ou da última linha do livro, da última frase. E literalmente o que eu vou falar agora tá na última frase do livro. Então, depois de contar uma história de um empresário extremamente bem sucedido, o autor conta que em uma das últimas conversas com esse empresário falou que ninguém sabe se a próxima coisa que vai criar vai ser um hit ou não. E esse empresário ele é do ramo de entretenimento e de música. Então essas pessoas estão sempre querendo criar hits. Mas a batalha dele, olha só, a batalha dele, ele diz que é contra o tempo. Meu tempo é minha luta. Isso é tudo que qualquer um pode esperar controlar. O resto é pozinho de pirlim-pim-pim. Frase de outdoor. Uma frase que me marcou demais, que tem tudo a ver com o nosso propósito aqui de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, é a seguinte: o assunto predileto do leitor é o próprio leitor. A minha frase é: eu gosto disso porque é popular. Eu odeio isso porque é popular. Para mim, a frase, como eu trabalho muito tempo já com marketing de conteúdo e todo mundo fala na internet, né, que conteúdo é o rei, conteúdo é o rei. A frase do livro para mim marcou essa aqui, ó. Conteúdo pode ser o rei, mas a distribuição é o reino.
Desafio para o ouvinte. Agora é com você, ouvinte. Agora é a sua vez de criar um hit misturando elementos de novidade e familiaridade. Te convido agora a escrever um post sobre o que mais te incomoda no mundo. Te desafio agora a postar tudo o que está dentro do seu peito. E para fazer isso, vamos seguir os ensinamentos do livro. Comece com esse texto, com esse post, chocando, ousando, causando curiosidade. Comece a rabiscar palavras de modo que quem te ler vai sentir um leve desconforto somado a uma vontade de saber mais. Ao longo do seu post, vai introduzindo elementos familiares que permitam ao seu leitor começar aos poucos a se sentir aceito e compreendido. E finalmente entregue a ele o ouro, o cerne da questão, de modo que ele se sinta de maneira que desceu uma caverna escura em busca de um tesouro e finalmente encontrou. Antes disso, ele estava com a testa franzida, agora ele está com um sorriso no rosto. Faça isso agora e impacte o mundo com a sua mensagem. E quando for publicar o post, não se esquece de marcar o Resumo Cast para que a gente possa ler, compartilhar e permitir que a sua arte chegue para ainda mais gente. E o Resumo Cast de hoje vai ficando por aqui. Eu me despeço aqui de Dubai, mas não sem antes agradecer aos nossos tribers, conselheiros que apoiam o nosso propósito e nos permitem continuar produzindo esses conteúdos que empoderam a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles o Jorge Pretel, o Luiz Alberjante, a Vivian Rio Estela, Jaqueline de Souza Ribeiro, Fábio Lemos Maia, Gabriel Cunha, Ricardo Zanlorenzi, Jorge Sabino, Alexandre Nepomuceno Almeida, Carlos Alexandre Perim, Lucimar Roncolato Castilho e Rodrigo Orestes. Quer fazer parte do nosso legado, se tornar um deles e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros? Visite resumocast.com.br/apoia-se. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.